Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. É com grande alegria que nós iniciamos este culto de domingo, dia 5 de abril, para a glória de Deus. É muito bom estar na casa do Senhor. Na casa do Senhor, na presença do Senhor, diante do Senhor, a fartura de alegria. E nós nessa noite vamos juntos louvar ao Senhor, ouvir canções, ouvir a palavra de Deus, recebermos a ministração da oração e das bênçãos dos céus sobre todos nós. Estamos aqui em um pequeno grupo de irmãos e ladeados, sendo honrados com a presença do nosso pastor Sebastião José Inácio e da nossa querida pastora Maria Inácio. E com toda certeza Deus os trouxe aqui para também ministrar sobre todos nós sua bênção. Quero a partir desse instante convidar você para reunir a sua família, para dar uma pausa nas muitas atividades e por estes minutos, como relembrando a nossa boa e saudável maneira de cultuar ao Senhor no domingo, possamos estar nesse instante e a partir de agora louvando ao Senhor por meio da nossa internet. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai amado, Deus bendito, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos te agradecer. Queremos pedir ao Senhor que uma vez mais, por meio de Jesus Cristo, nos receba. Faça do meu lar, Senhor, faça da minha casa, Senhor, tanto a minha pessoal, do meu coração, como da minha família, um lugar da tua visitação, o lugar da tua bênção. Senhor, inspira os nossos corações nestes dias, para que possamos enfrentar, ó Deus, esses dias turbulentos. E dá-nos no nosso coração fé, esperança e paz, para, Senhor meu Deus, rompermos a cada dia e rompermos a cada dia em fé. Amém. Meus queridos, hoje nós estamos com o pastor Valdson aqui, e ele e a pastora missionária Lucimar estarão louvando ao Senhor, Como a gente está em um processo aí de quarentena, guardando, as recomendações das autoridades constituídas, não podemos ter aglomerações. Então sentimos falta dos irmãos da orquestra, dos ministérios de louvor, mas esses irmãos têm sido bênção de Deus nas nossas vidas, assim como todos estes ministérios. E agora o pastor Valdson estará louvando ao Senhor com uma canção. Paz do Senhor, queridos irmãos, é com alegria que nós estamos aqui nessa noite para juntos adorarmos e enaltecermos o nome do Senhor Jesus, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele é para nós. Nós louvamos a Deus pela presença dos irmãos, pouquíssimos irmãos, estamos aqui em alguns, me parece que 8 pessoas somente, e é com alegria que nós estamos aqui para louvar o Senhor. Este hino que eu vou louvar, ele fala sobre a obediência, fala de um milagre que Jesus realizou. É assim: foi em Caná da Galileia que isso aconteceu.
segredo. Alguém certa vez disse assim que o alfabeto do crente não começa com A, B, D, C, mas obedecer. É obedecendo que a gente, obedecendo a palavra de Deus, é que a gente vence e rompe. Cantora Lucimar, venha louvar ao Senhor também com uma canção. Aleluia, graças a Deus. A vitória é nossa, meus irmãos, pelo sangue de Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos adorar ao Senhor declarando que independente de tudo, o que importa é entregar ao Senhor a honra, entregar ao Senhor todo louvor e adoração. Aleluia, Jesus. Deus, receba o nosso clamor essa noite. É adorar todo Deus.
Aleluia. Meus irmãos, nada pode impedir nós de buscar ao Senhor e de buscá-lo com todo o nosso coração. Aí onde você está, você pode neste momento, sentindo tudo que está acontecendo à nossa volta, inclusive estas questões do isolamento, do distanciamento, e a gente, quando sente isso no coração, a gente dá saudade dos irmãos, dá saudade de tudo que a gente fazia no nosso culto. E eu penso que isso contribui para que, quando tudo voltar ao normal e ao que era antes, a gente saiba de verdade valorizar aquilo que o Senhor Deus nos concede viver. Estamos com saudade de vocês. A nossa igreja, ela não é mais a mesma no sentido de cultos, de ajuntamentos, de alegria, mas lembre-se, Deus está conosco. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é socorro bem presente na hora da aflição, da luta, do problema. Eu quero nessa noite trazer uma palavra da parte de Deus ao seu coração. Quem vai encerrar esse culto, quem vai ministrar a bênção de Deus sobre todos nós nessa noite, conforme eu disse a vocês, pela alegria de tê-lo aqui conosco, é o nosso pastor Sebastião José Inácio, presidente da nossa querida SIAD. Eu quero ler com vocês um texto que está no livro do profeta Jeremias, Lamentações de Jeremias, no capítulo de número 3, no versículo de número 22. Nós estamos ao vivo aqui na igreja sede, então se acontecer alguma coisa aí, irmãos, é porque tudo que é feito ao vivo é ao vivo, viu? Não tem como cortar. Quero ler com vocês Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3, versículo de número 22. Diz assim a palavra de Deus. Olha aí na sua Bíblia, se você está com ela ou se você está procurando aí no seu aplicativo. Diz assim a palavra de Deus: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as misericórdias do Senhor, as misericórdias do nosso Deus não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Que linda palavra é essa do profeta Jeremias. Mas hoje nós não vamos especificamente meditar nesse texto. Eu quero que você guarde em seu coração o seguinte: as misericórdias do Senhor, as misericórdias do Senhor são a causa de ainda estarmos vivos. As misericórdias do Senhor são a causa de ainda estarmos por aqui. As misericórdias, sempre as misericórdias. E quando você pensar diante do problema, da dificuldade, lembre-se, as misericórdias do Senhor não têm fim, não tem fim. Amém. Bom, eu estava hoje em casa quando me veio de forma muito cristalina uma história que aconteceu lá nos dias de Davi. E eu gosto muito das histórias, porque elas mostram certas condições de vida daquela época que podem ser resgatadas para os nossos dias. E também algumas pessoas que viveram em épocas diferentes, elas também, e em circunstâncias diferentes, ou seja, em circunstâncias de problema, de dificuldade, estas pessoas da época dos registros bíblicos, elas tiveram um comportamento, e o comportamento delas naqueles dias difíceis
o comportamento delas foi significativo para algumas intervenções de Deus, para alguns milagres de Deus. Então eu acho muito bom ler as histórias. E outra coisa também é que a Bíblia, ela pode muito bem ser lida a partir dos arquétipos. Esta capacidade da gente ler as histórias bíblicas, e ao mesmo tempo que a gente ouve falar de Abraão, de Isaac, de Jeremias, de Isaías, uma situação, né, Noé, alguma coisa assim, a gente pode trazer tudo aquilo que eles viveram e que eles passaram como que um arquétipo para a gente também. E é como se eu fosse, em algum momento da minha história, em algum momento da minha vida, um Abraão. É como se a história de Noé, em um determinado momento, se parecesse com a minha. Então, da história dos personagens, eu trago para a minha vida, eu tiro para a minha vida lições, e assim eu faço da história deles inspiração para tanto fazer o que foi positivo que eles fizeram, como evitar aquilo que foi negativo do que fizeram. Então hoje me veio à memória uma história que eu quero contar ela para vocês. E eu quero contar essa história, e eu quero pedir a você que desde já você permita que essa história traga um significado e um valor contemporâneo, sem que a gente cite nome, sem que a gente procure culpado. Pelo contrário, que nós possamos olhar para a história que eu vou contar e para tudo aquilo que aconteceu, procurando nós mesmos nos enquadrar nessa história e na situação que ela ocorreu, e olharmos as providências de Deus, o milagre de Deus, o que Deus fez pelo seu povo, como foi que Ele fez, e encher o nosso coração de vida, de fé, para vencermos os dias que ainda estão por vir. Então deixa eu colocar você nessa história. Davi se tornou rei. Davi se tornou rei de todo Israel. E um determinado dia, ele foi tentado, provado. É o que nos diz 1 Samuel, 2 Samuel 24 e 1 livro das Crônicas, capítulo de número 12. Ele foi provado, tentado fazer um recenseamento, contar o povo. E tanto em 2 Samuel 24 quanto em 1 Crônicas, capítulo de número 21, corrigindo melhor, 21 e não 12, 1 Crônicas 21, essa motivação de Davi, ela foi condenada por Deus. Mas a motivação de Davi em querer contar qual era o número do exército que ele tinha, não era de todo errado, mas a maneira como ele fez é que foi severamente contrária ao Senhor. Eu quero fazer você lembrar daquela história que acontece no livro de Samuel, quando eles estão transportando a arca do Senhor, do concerto e da aliança, sobre um carro de bois. Você lembra dessa historinha? E diz a história que o povo está conduzindo de volta a arca, e quando os bois tropeçam e a arca vai cair, uma pessoa chamada Uzá, ele toca, ele segura a arca com as mãos, e Deus se entristece muito com aquela pessoa, com aquele personagem bíblico chamado Uzá, e ele morre. Uzá morreu não porque necessariamente ele tocou na arca, numa atitude de preservar a arca para que ela não caísse. Uzá morreu porque não era aquela maneira correta de transportar a arca. Havia todo um rito
rito solene, havia toda uma instrução dada por Deus para que por meio daquilo que o povo fizesse no transcurso de levar a arca, Deus seria glorificado, porque a sua presença estava ali. Então não é levar a arca, é conduzir a arca, lembrando que Deus está no meio do seu povo. Foi por essa razão que Uzá acabou sendo consumido. Então aqui na história que eu estou contando para vocês de 2 Samuel 24, não tem erro de contar o povo, mas de acordo com o livro de Êxodo, no capítulo de número 30, Deus, quando deu as leis para o seu povo, o povo de Israel, ele disse assim: quando vocês forem fazer um recenseamento, contar, fazer conta, quanto é que tem em tal lugar, de 20 anos para cima, todo aquele que for contado deve oferecer ao Senhor uma oferta. E por que Deus pediu isso lá em Êxodo? Para mostrar para o povo que o povo era pequenino, era Abraão e Sara, e depois veio a ser Isaac. E quando eles vão contando e vão vendo o número de muitas pessoas, eles vão dando glória a Deus, porque Deus multiplicou, Deus cumpriu a sua promessa. Vocês estão entendendo? Quando a gente é contado, no caso deles, né, o judeu, quando eles eram contados, então eles tinham que ter toda uma alegria, porque antes eles não eram povo e agora são povo, antes eles eram pouquinho, agora são muitos, então tudo era para a glória de Deus. Mas no capítulo de número 24 de 2 Samuel e no primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 21, o que está aparentemente no coração de Davi é um desejo de saber qual é o número do seu exército. Tanto é que o seu general, ele fica um tanto que contrário à ordem de Davi. E o que a história diz? Que eles fizeram de acordo com o recenseamento e com a ordem que Davi havia proposto. E diz-nos a palavra que em todo Israel e em Judá, sem contar a tribo de Benjamim, sem contar os levitas, Davi tinha um exército de mais de 1.100.000 homens. Era um grande exército. E depois que ele tem esse número de 1.100.000 homens, ele parece que percebe o que ele fez, e ele sente no seu coração o equívoco por não ter feito segundo as orientações da palavra de Deus, conforme escrito em Êxodo e conforme também repetido em Números, capítulo de número 1. Ele sente no coração que ele havia cometido um erro. E no capítulo de número 24, versículo de número 10, Davi diz assim: muito pequei no que fiz. Ele não pecou por ter contado, ele pecou porque ele não observou a palavra de Deus que dizia: quando você for contar, o povo tragam as ofertas e façam louvores a Deus, exaltando o Senhor que engrandeceu o povo, que deu multiplicação ao povo. Vocês estão entendendo? E aí Deus mandou um profeta por nome Gade falar com Davi. E Gade chegou para Davi e disse assim: Davi, Deus me mandou aqui para te falar uma palavra. Você, de 3 coisas, escolhe uma que vai acontecer com você. De 3 coisas que Deus preparou para punir esse equívoco, esse mal, escolhe uma delas. O que é? E ele diz: que a terra padeça por 3 anos, é o relato de 1 Crônicas, mas aqui em 2 Samuel, esse período ele é estendido aí por um pouco mais, no sentido de que a cronologia ela está dentro do próprio texto, né? Versículo de número 13, né? Aqui em 2 Samuel fala de 7 anos de fome. Então Deus está dizendo: escolhe desses 3. Queres que a terra passe por 7 anos de fome? Primeiro, você quer ficar 3 meses fugindo dos teus inimigos? Ou que por 3 dias eu, o Senhor, puna a terra por meio de uma praga, de uma peste? O que você escolhe, Davi?
Diz o texto no versículo de número 14 que Davi pensou, viu o erro dele, meditou diante disso e falou assim: eu prefiro cair nas mãos do Senhor, porque Ele é rico em misericórdia, porque são muitas as misericórdias de Deus. Porque se eu cair nas mãos dos homens, não haverá misericórdia nenhuma. Quando Davi fez essa escolha, diz o texto que o anjo do Senhor percorreu a terra, e uma peste, uma praga, não há o nome dela, não se sabe qual ela, que praga é ela, mas só se sabe que de Dan a Berseba, de um extremo ao outro da terra, morreram 70.000 homens. E a história diz, bíblica, que quando o anjo vai para Jerusalém, para destruir Jerusalém, e o anjo que já havia consumido 70.000, diz o texto que o Senhor se arrependeu, e que o Senhor bradou ao anjo da destruição, dizendo: basta, retira a tua mão. E o anjo parou. E o local onde o anjo parou era na propriedade de um homem chamado Araúna ou Onã, né? Há uns dois nomes diferentes na narrativa. Em Crônicas ele é Onã, e aqui ele tem um outro cognome. Isso é normal. Havia em Israel a prática de uso de nomes, mais de um, né? O próprio Salomão, Gededias, enfim. E o anjo parou, e Davi viu o anjo. E quando Davi viu o anjo parando sobre essa propriedade, diz o texto que ele se lança, se arrepende profundamente, e ele faz uma oração. E a oração que ele faz a Deus é essa: Senhor, por favor, não fira mais o povo, não destrói mais o povo. Foi eu, Senhor, que errei, foi eu que cometi de maneira errada. Então, se o Senhor tiver que corrigir alguém, corrija a mim. E aí Deus disse para Davi: Davi, você então vai, e onde você viu o anjo, ergue um altar, e neste erguer do altar e oferecer para mim uma oferta, então essa situação vai passar. Deus ia castigar o povo por 3 dias. Isso estava no primeiro dia. Então no primeiro dia Davi fez isso, foi lá, adquiriu a terra, e é onde tem aquela linda palavra de Davi, quando ele diz: eu não vou oferecer nada ao Senhor que não me custe. A minha oferta para o Senhor tem preço. E aí Davi faz isso, compra o campo, paga muito bem pelo campo, ergue um altar, se arrepende do que fez, adora a Deus em holocausto e sacrifício, e diz a palavra de Deus que imediatamente a praga cessou sobre Israel. Aleluia, glória a Deus. Eu disse para vocês que eu ia contar essa história, e eu quero que você olhe para essa história, e não olhe para essa história procurando, identificando personagem, quem é Davi, quem é fulano, quem é... Não, eu acho que essa história não pode ser vista só numa perspectiva particular. Eu acho que ela conta com uma possibilidade de nós olharmos aqui para essa história e vermos a humanidade toda. Davi aqui não é um homem só, Davi aqui é a humanidade toda, são as pessoas que moram sobre esse planeta, que vivem no planeta Terra, os países, os reinos, seus líderes, seus governos, suas leis. Davi aqui para mim são as pessoas de uma forma geral, global. Por quê? Porque a praga que nós estamos vivendo, ela é global.
Hoje saiu nos noticiários que o primeiro-ministro da Inglaterra, Boris Johnson, está com a peste, a praga, o vírus, o Covid-19, a doença chamada Covid-19, um coronavírus. Reis se isolando, pessoas. Então, Davi aqui para mim não é um personagem, uma pessoa. Davi é a humanidade. E a palavra que Deus trouxe ao meu coração foi isso: a humanidade como um todo tem procedido muito mal aos olhos do Senhor. A humanidade, as pessoas, de um modo geral, tem procedido muito mal diante do Senhor. E aí, queridos, em um pequeno brief, em um pequeno resumo, eu quero dizer para vocês que a humanidade tem se comportado realmente muito mal. As pessoas estão, por conta dos chamados empoderamento de personalidade, elas estão cada vez mais se administrando, e todo mundo agora entra nessa onda, nessa questão, e cada um quer viver de acordo com a sua maneira, fazendo-nos lembrar em épocas passadas, quando a palavra de Deus diz que o erro das pessoas é que cada um julgava no direito de viver independente, fazendo cada um que bem entendia o seu próprio coração. E as pessoas estão assim hoje. Se nós fôssemos pegar os dias de hoje, com toda certeza colocaríamos aqui a boa revelação que o apóstolo Paulo teve a respeito dos homens dos dias de hoje. E eu não estou falando só no sentido de homens não ímpios, não cristãos, mas eu estou falando de homens como a humanidade, porque aqui não é uma figura de um homem só. Veja o que Paulo diz: os últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque os homens, homem aqui não é só um gênero, é homem e mulher, os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, parece que são tão piedosos, negam-se a isso tudo. Então, meus queridos, veja como é que Paulo descreve lá no primeiro século a geração daqueles dias. Então, Davi para mim é essa humanidade que deixa de se conectar em Deus, que deixa de observar a palavra de Deus, que deixa de observar o que Deus quer para nós a partir da sua palavra. Como é que, porque o erro do recenseamento, eu disse para vocês, não foi o fato de Davi contar, mas foi a maneira errada com que contou. Então, às vezes a gente diz assim: por que isso tudo está acontecendo aqui no Brasil? É erro da China, irmãos, é erro nosso como humanidade. Nós como humanidade estamos perdendo o amor ao próximo, nós estamos perdendo as virtudes mais basilares da vida, e urge vir sobre nós tempos difíceis para que reconheçamos a grandeza de Deus e entendamos que Deus, Ele é grande, soberano e poderoso, e que rege toda a terra, desde a China até o Brasil, ou desde o Iapoque ao Chuí, dos quatro cantos da terra. Quem manda é Deus. Então você está aí na sua casa, nós estamos aqui isolados, mas quem manda aí na sua casa é Deus. Quem manda aqui é Deus. Nós estamos em Anápolis, mas quem manda lá na África é Deus, como manda aqui em Anápolis. Deus é soberano. Veja, Davi tem uma escolha difícil. Deus mandou o profeta, e aí eu não olho o profeta aqui
só como um personagem, por exemplo, um pastor, um padre. Não, eu olho o profeta aqui como todos aqueles que estão ligados à consciência da existência de Deus, e que nesse momento de tanta conturbação não se arvoram para si nenhum direito, nenhuma ideia de que tem a resposta e que tem a solução para o problema da humanidade. Pelo contrário, eu vejo o profeta Gade aqui como uma figura de todo aquele homem, de toda aquela mulher, no Brasil, fora do Brasil, em toda a terra, como bem disse hoje a rainha da Inglaterra, que ela valoriza aquelas pessoas que, mesmo tendo religião ou não, mas que nesse momento se curva diante de uma consciência que é essa: existe sim um poder maior, existe algo muito maior do que nós, que nós precisamos nos conectar a este ser superior, supremo, para fazermos a verdadeira avaliação da nossa vida e vermos como a nossa vida pende, para que lado ela se inclina: para os nossos egoísmos, para a nossa vã maneira de viver, ou para aquilo que Ele nos ensina, para aquilo que Ele tem como projeto de vida comunitária, relacional e mesmo pessoal para nós. Então Gade, aqui o profeta, é esta consciência que é a consciência do bem, é a consciência da vida, é a consciência que está ligada a Deus. Deus disse por meio do profeta Gade: fala para Davi escolher desses 3 castigos qual que ele prefere. E aí, queridos, eu olho para essa mensagem e me lembro do que disse Jeremias. Você precisa acreditar nessa noite que eu e você somos filhos amados de Deus. Sim, que eu e você fomos o alvo do amor de Deus por meio de Jesus Cristo, porque Ele veio ao mundo para morrer em nosso lugar, e que tudo isso representa, significa claramente a máxima do texto em que Davi escolhe a maneira como ele vai ser corrigido. Davi está escolhendo o que? Ele está dizendo: eu prefiro ser corrigido por um Deus misericordioso do que cair na mão da tirania e da dureza, que são as pragas mais viscerais que a humanidade já teve contato com ela. Uma delas, por exemplo, é a fome. O que é a fome, meus amados irmãos? De uma forma ampla, de uma forma abrangente, se não as mais profundas necessidades de sermos saciados por algo que para o corpo é o alimento, mas para a alma, para o coração, para as emoções, senão os sentimentos puros, virtuosos, necessários. Então a fome não é só de alimento, é fome de tudo. A humanidade vem sofrendo com fome de tudo, em especial fome de Deus. E Davi então tem essa consciência de que precisa de Deus e diz: eu prefiro que Deus tire os excessos de mim, porque em Deus fazendo isso, Ele vai ver a sinceridade do meu coração e Ele pode se arrepender daquilo que eu, de certa forma, mereço. E é isso que acontece. Deus, quando Ele olha para Jerusalém, no ato em que o anjo está disseminando a peste e a praga, muito provavelmente Deus se lembrou de Abraão, muito provavelmente Deus se lembrou de como Ele constituiu esse povo, muito provavelmente Deus se lembrou das promessas que Ele fez. Deus olhou para Davi e não viu só Davi,
uma pessoa que erra e todo mundo paga a conta. Não é isso. Deus viu Davi e deixou-nos uma lição universal. E qual é a lição universal? Que Deus, Ele atende a todo o coração arrependido e sincero que se achega diante dEle. Você quer fazer cessar aquilo que muitas vezes você acha que é uma situação difícil na sua vida? Volte-se para Deus, vire o seu coração na direção de Deus e o busque, como diz o livro de Isaías: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Aleluia! Vamos buscar ao Senhor, vamos ter essa consciência de que é melhor, muito melhor, nós nos voltarmos para Deus, para a sua palavra, para a maneira como Ele quer e deseja que vivamos, do que a gente sair administrando a própria vida e cometer os erros que às vezes cometemos. E para encerrar, queridos, essa história termina com Davi comprando uma propriedade, porque ele vê o anjo que pairou. Eu não sei se foi uma visão que ele teve, um sonho que ele teve, mas eu imagino que o anjo, é o que vem ludicamente na minha cabeça, o anjo voando, e de repente Deus fala: para, não destrua Jerusalém. E Davi vê onde o anjo parou, e ali ele tem um momento de ouvir Deus falar com ele. E Deus diz: olha, Davi, vai, versículo 18 de 2 Samuel 24, vai lá na terra de Araúna, Araúna, Jezebel, ou Anão, Jezebel, e compra aquela terra e oferece ali um altar de sacrifício a mim. E Davi vai, paga o preço, ergue o altar, sacrifica e adora a Deus. O que eu acho lindo nesse gesto de Davi, que eu volto a repetir: eu não vejo aqui apenas Davi um personagem, um homem distante de mim. Eu vejo a humanidade como um todo, e vejo também e me percebo como humanidade. E a humanidade precisa sim de reconhecer, aleluia, de se sujeitar, e de, por mais que sejam difíceis esses dias, olhar para o Senhor, porque, como diz o livro de Jeremias, Ele é rico em misericórdia. A misericórdia do Senhor não tem fim, todo dia ela renova sobre a nossa vida. O ato de Davi em erguer ele mesmo, junto com seus auxiliares, com o povo que ali estava, erguer o altar, oferecer sacrifício, significa reconhecer Deus na vida e na história. Significa não só um ato de reconhecimento isolado, mas um marco, porque quando se edifica altar na época dos patriarcas, na verdade está marcando, é como se a gente fosse no calendário e marcasse lá dia 5 de março de 2020. Então erguer um altar representa, tem essa figura de marcar, é um estatuto, é um memorial. Então a humanidade hoje, você pode muito bem abrir aí o seu WhatsApp, você vai ver a quantidade de pessoas no mundo todo fazendo jejuns, campanhas, orando, buscando, lembrando de Deus e dizendo: Deus, faz cessar isso. E o que vai acontecer, queridos? Eu estou aqui nessa noite como um daqueles que acredita, como acreditou Jeremias: as misericórdias do Senhor não têm fim. Deus não deixa para sempre sobre nós o seu chicote, o seu castigo. Deus é amor. A história de Deus conosco é uma história de um homem que ama seus filhos e que vai ao resgate dos seus filhos, em busca dos seus filhos amados. Sabe por que eu acredito que amanhã eu vencerei? Sabe por que eu acredito que nós vamos vencer? Porque as misericórdias do Senhor não têm fim.
e por causa dessas misericórdias a gente ainda vai ter mais um dia, por causa dessas misericórdias a gente ainda vai ter um mês, por causa dessas misericórdias a gente vai ter um ano, por causa das misericórdias do Senhor nós ainda estaremos sobre essa terra. Por quê? Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, elas não têm fim, elas se renovam na minha vida, na vida aqui da comunidade brasileira, na vida da comunidade africana, da chinesa, elas se renovam sobre os quatro cantos da terra, em todo lugar. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Deus volta atrás quando o nosso coração toma uma postura, quando a gente decide profundamente lá na estrutura e a gente diz: eu vou erguer um altar, ou seja, eu vou fazer um concerto, eu vou agora, a partir desse dia, desta hora, deixar as coisas que para trás realmente ficam, e agora eu vou prosseguir em um caminho novo e vivo para a glória de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe aí na sua casa. É só por um tempinho. Logo no Brasil, no mundo, todos nós estaremos nos abraçando, nos confraternizando, porque o milagre vai chegar, a bênção vai chegar, dias melhores estão por vir, porque as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, e estas misericórdias se renovam a cada manhã. Eu quero convidar aqui mais uma vez os nossos irmãos cantores, pastor Valdson e a nossa querida irmã Lucimar. Eles, não sei se eles vão cantar juntos ou se vão cantar separados, mas eles estão com a oportunidade. Logo após a ministração deles, nós receberemos a ministração da bênção, uma palavra de Deus no sentido de bênção sobre todos nós, através do nosso pastor Sebastião. Aleluia, graças a Deus. Glórias a Deus. Que palavra abençoada, meus queridos. Hoje eu vou ter a honra de cantar junto com ela, a nossa irmã Lucimar Bispo, essa cantora que Deus tem levantado nessa nação para a glória do nome de Jesus. Vou cantar uma música, um hino que Deus me deu em um momento que eu estava reclamando. O Senhor falou: Valdes, para de reclamar, pegue uma caneta e um papel, que eu vou te dar uma canção que vai mudar a sua história, e você nunca mais vai reclamar. E realmente a minha história mudou a partir daquele dia. Vamos louvar a Jesus. Nessa vida que você vive enfrentando sem guiar, muitos espinhos para pisar na caminhada, e às vezes sem querer você começa a reclamar, porque se cansa de lutar e não vê nada. A sua fé
Paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Acabamos de ouvir, muito linda, muito boa, muito construtiva, e nos fez rever várias coisas. E eu agradeço ao pastor Dilson pela oportunidade de fazer este encerramento deste culto, desta mensagem. O momento que nós estamos atravessando não é um momento tão fácil para todos nós que éramos acostumados a congregar, fazer o trabalho, fazer a obra de Deus, pregar, visitar, mesmo que fazemos alguma visita, mas com muita prudência, não temos aquela liberdade que nós tínhamos antes. Hoje eu convidei a minha esposa para a gente procurar um almoço depois do jejum que nós fizemos. Todo o Brasil, creio que a maioria dos cristãos estiveram jejuando, e por que não outras pessoas também, porque não é só a igreja do Senhor Jesus Cristo que está passando por esses momentos de turbulência, de epidemia, mas é todos os brasileiros, por que não o mundo todo, está hoje cercados, encurralados, e muitos sem saber o que fazer. Até mesmo os governantes, as autoridades não sabem o que fazer. Uns falam uma coisa, outros falam outra, e a gente percebe que estão sem iniciativa, estão sem força para vencer. E pelo que nós percebemos, algo mais forte ainda virá. Pelo que nós percebemos, os governantes, as autoridades precisam se preparar, porque vai vir momentos mais angustiosos, principalmente para os governantes, para administrar o seu estado, o seu município, o seu Brasil, o nosso estado, o nosso município. E estas autoridades, esses governantes, tanto federal como estadual, como municipal, precisa das nossas orações. Nós precisamos estar orando por essas autoridades. Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 13, ele disse que todas as autoridades são constituídas por Deus, e elas precisam das nossas orações. Temam a Deus ou não temam, servem a Deus ou não sirvam, é dever nosso, dever da igreja, orar, ministrar a bênção de Deus sob as nossas autoridades. Quando nós lemos em Atos, capítulo 16, versículo 25 e 26, Paulo estava em uma prisão, juntamente com Silas. Qual o motivo? Motivo porque eles haviam libertado uma jovem de uma possessão maligna. E o povo da época, os magistrados, não entendiam, não sabiam como resolver a questão. No momento da decisão, foi tão apavorante
que os magistrados, para tomar a decisão, chegou a rasgar seus mantos, suas vestes de magistratura, para tomar a decisão, para mandar açoitar Paulo. Eles não sabiam o que fazer diante da multidão. Eles não sabiam que iniciativa tomaria para resolver a questão. E a única saída que eles acharam foi rasgar as suas vestes, mandar açoitar com varas e prender no cárcere. Para aquela prisão foi Paulo e Silas. Foi determinado ao carcereiro que guardasse a prisão, que encarcerasse eles junto com outros presos e guardasse bem aquela prisão. E esse guardar bem, que além de ficar detidos atrás das grades, ainda ficaram com os pés no tronco, presos no tronco. Mas por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam. Oravam e cantavam. Os açoites não foi motivo para entristecê-los. Atrás daquelas grades também não. Com os pés no tronco também não foi motivo. As grades, o cárcere, o tronco não o impediu de que eles orassem e adorassem o nome do Senhor. Eu quero dizer para vocês, todos que me ouvem, que me assistem nesse momento agora, que esta epidemia, este vírus, não é motivo de nos deixar tediados, depressivos, cabeça baixa, tristes, desanimados, descontentes. Não, digam comigo, não. Mas é motivo de nós orarmos e cantar. Não será que o momento de cantar chegou? Não se fala tanto em oração? Sim, falamos muito em oração. E às vezes não falamos muito em cantar. Não será que o momento de cantar também chegou? Momento de orar, momento de cantar, momento de adorar chegou. Pense nisso. Vamos adorar, vamos louvar, vamos engrandecer o nome do Senhor através do louvor. E quando eles oravam e cantavam, os outros presos ouviam, todos escutavam. O carcereiro estava dormindo, mas de repente aconteceu um terremoto naquele cárcere, aconteceu um terremoto naquela prisão. As cadeias se soltaram, os cadeados se abriram, o tronco soltou Paulo e Silas. Eles estavam agora libertos. O carcereiro acorda apavorado, vai tomar uma decisão precipitada. Paulo o impede de que ele tomasse aquela decisão precipitada. Mas o que eu quero dizer com isso, esse encerramento, é que o momento de cantar chegou. Vamos cantar, vamos cantar, vamos cantar. As cadeias vão se cair, os troncos vão se abrir, as grades vão se sair da nossa frente, e nós vamos poder ir e vir livremente como era antes. Amém? Ore comigo nesse momento agora. Bendito Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aqui eu venho, Senhor, interceder por todos que estão nos assistindo nesse momento agora. Senhor, visita este lar, visita esta família, visita essa pessoa individualmente, em família. Senhor, nesse momento agora, com uma bênção do conforto, a bênção da força, a bênção do ânimo, a bênção da alegria, e que estas famílias possam levantar a cabeça e possam cantar, possam orar e possam dizer: a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus Cristo. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus Cristo. Aleluia! Todos digam amém.
Obrigado, Deus abençoe. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Nós cantaremos em adoração ao teu nome sempre. Aleluia. Queridos, nós encerramos aqui essa transmissão
dizendo a todos vocês que desde amanhã até a hora em que essas portas se abrirem, todo o povo de Deus estiver aqui, nós temos o nosso plantão de oração, aonde um pastor, um obreiro, um irmão, um ministro, um levita, enfim, o nosso pastor Clarimundo trará uma palavra de fé e de esperança para todos nós, todos os dias, de segunda a sábado. Sábado tem sido os jovens, mas nesse horário, de 19 às 20 horas, das 20 às 21, vejam aí nas redes sociais, tem uma palavra de Deus para você. Terça-feira, pastor Clarimundo vai estar ministrando a palavra, ele também vai trazer os comunicados que são importantes e necessários para a nossa comunidade, para a nossa vida com Deus. Então, não esqueçam, atentos às redes sociais, vamos seguir as instruções, vamos continuar fazendo o que devemos fazer, porque tudo isso vai passar. Amém? Deus te abençoe, um grande abraço, fique com Deus.